Bom, gente, dando continuação aqui na nossa aula, tá aqui, olha, a tia colocou em forma de tabela todas as alturas que de quem me enviou, né? E a proposta era que a gente fizesse a diferença entre o aluno com maior altura e o de menor altura. Então, a de maior altura foi 158 centímetros e a de menor altura foi 130. Então, fazendo a diferença entre as alturas, deu de 28 centímetros, tá bom? A diferença entre o aluno com maior altura e o de menor altura é de 28 centímetros, tá bem? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, que eu vou pegar aqui o Pedro. O Pedro tem 140 centímetros. Quem me escreveu em forma de número decimal, por exemplo, se fosse o Pedro 1,40, não ia responder em centímetros. Se fosse 1,40 metros. Ou ainda assim, podia falar 1,40 metros, tá bom? Presta atenção nisso aí. Dando continuação, então aqui, agora a gente vai falar sobre áreas grandes. E a unidade de medida que a gente usa para falar sobre áreas grandes é o hectare, ou no caso aí, né, quando é mais de 1, hectares. Bom, quando a gente falou de área pequenininha, a gente usou metro quadrado, quilômetro quadrado, não é? Mas agora para áreas muito grandes, a gente já vai usar um outro tipo de unidade, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. O Brasil tem uma extensão territorial de 851.166.500 hectares, aproximadamente. As terras indígenas estão distribuídas pelo país, ocupando uma área de 117.426.348 hectares, que representam pouco menos de 1/7 da área do país. Primeira coisa, o que é 1/7 da área do país? É pegar esses 851.196.500 hectares e dividir por 7. Uma parte, né? Um valorzinho que a gente achar, vai pegar isso e dividir por 7. Uma parte é o que dá aproximadamente isso aí, ó. Representa um pouco menos, tá bom? De 1/7 da área do país. A maior parte dessas terras, 115.344.445 hectares, concentram-se na região denominada Amazônia Legal. A pequena parte restante está espalhada pelas regiões Nordeste, Sudeste, Sul, Estado de Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, veja no mapa a localização da Amazônia Legal e a distribuição das terras indígenas. Então, aí ele mostra um mapinha para nós, mostrando aqui, né? Olha, vocês estão vendo aqui que essa parte que ele pintou do nosso mapa tá vendo como uns risquinhos? Essa área toda é a Amazônia Legal. Olha aqui na legenda, tá bem? E aí, dentro da Amazônia Legal, mostrando, né, que as áreas amarelinhas são as áreas homologadas e as áreas verdes são as áreas regularizadas. A diferença entre homologadas e regularizadas aqui, gente, é que homologadas no caso da homologada, não, porque na verdade é assim, vai acontecer a declaração, né? A declaração que é reconhecido pelo Ministério da Justiça, o governo reconhece que aquela área é indígena. Aí depois ocorre o que a gente chama de homologação, né? Que aí demarca, né? Aí faz a demarcação. Primeiro aqui reconhece, aqui demarca e depois vai lá no cartório e registra. Então essa é a diferença aqui, tá bom? No caso, então, aqui nós temos essas de vermelhinho, as que já são declaradas indígenas, as de amarelinho, que já foram demarcadas fisicamente, né, no terreno,
E depois, as verdinhas são as que já estão até registradas em cartório, já estão regularizadas, tá bom? E aí, então, ele fala, ó, então a maior parte fica realmente aqui na Amazônia Legal, e aí nós temos aqui uma pequena distribuição no Mato Grosso do Sul, que ele falou aí em poucos outros estados, tá bom? Ele fala aqui, ó, Nordeste, Sudeste, Sul e Mato Grosso do Sul, e também aqui em Goiás, né? Bom, então ele continua aqui, a Amazônia Legal é uma área de 5.217.423 quilômetros quadrados, que corresponde a pouco menos de 2/3 do território brasileiro. Então, novamente aqui, o que quer dizer 2/3 do território brasileiro? É você pegar o território total brasileiro, aqueles 851 milhões, e pegar 2/3, né? Um pouco menos de 2/3. Então, divide, no caso, por 3, né? E multiplica o resultado, multiplica por 2, a gente tem a área da Amazônia. Então, se a gente pensar, é muito grande, né? Essa área de Amazônia Legal. Do total do território, é 2 pedaços de 3. É muito grande. Bom, além de conter toda a Amazônia brasileira, ainda abrange parte do Cerrado e parte do Pantanal Mato-Grossense, que é aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Parte do Cerrado, aqui no centro, e aqui, Pantanal Mato-Grossense, aqui, tá vendo? Os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte dos estados do Maranhão compõem essa área que abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 1/5 do volume total de água doce do planeta. Você sabe o que é 1/5, gente? É pegar o planeta todo, dividir por 5 e uma parte dessas tá lá na nossa, nessa região aí, nesses estados aí, tá bem? Apenas na Amazônia, aproximadamente 1/5 de toda a fauna também do planeta. Olha só, gente, o Brasil é muito rico, né? São mais de 400 espécies de mamíferos. Os pássaros somam 1.300 espécies e os insetos chegam a milhões de espécies. Os rios amazônicos guardam 3.000 espécies de peixe e a flora é também expressiva, com 40.000 espécies de plantas. Nossa, gente, é muito rico. E olha, que para quem gosta, aí tem tanta coisa ainda para ser descoberta. Eu espero que vocês se tornem grandes, né? Dentre todos vocês, eu sei que cada um vai ter a sua preferência, mas eu espero que a gente tenha algum cientista aí brasileiro, algum estudioso aí. Bom, aí ele pergunta assim, você sabe o que é hectare? Você já tinha ouvido falar na Amazônia Legal? E quais frações aparecem no texto? Né? Então, hectare, gente, eu não sei se talvez de repente alguém de vocês, né, alguém que tem na família, que mexe que tem a grande área, um sítio grande, aí já sabe o que é mais ou menos, já ouviu falar pelo menos em hectare. Se tinha ouvido falar sobre exatamente o que era Amazônia Legal, não sei, né? E as frações que aparecem no texto a gente comentou, né? Que no caso é 1/7 e 2/3 e também 1/5, né? Ele falou 1/7, 2/3 e 1/5, isso mesmo. Quando ele falou, né, da água e tal. Bom, você já aprendeu que área é a medida do lugar ocupado por uma região plana. Tá aqui, ó, ele tá mostrando aqui, ó, né, ó, tá vendo? Tá mostrando aqui pra gente, uma região plana. Essa aqui é a área. A área aqui, ela tá mostrando que ele tem 100 metros de um lado e 100 metros do outro, né? Então, a área total é 100 vezes 100. Vai dar, no caso aqui, a área total da região, certo? Vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 1.
10.000 metros quadrados, certo? Aí ele continua assim. Ele aqui. Existem unidades de medida de área e você conhece algumas, como metro quadrado, que é o que a gente acabou de mostrar aqui. Também pode ser centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Hectare também é uma unidade de medida de área. Seu símbolo é HA. Essa unidade é usada para medir áreas de terrenos grandes, principalmente em áreas rurais. Um quadrado com 100 metros de lado tem área igual a 1 hectare. Então, tá aí ele mostrando pra gente que o 1 hectare tem a área de 100 metros vezes 100 metros, ok? E sendo o símbolo do hectare HA, então metro quadrado, né? Dá pra gente fazer uma relação aí com metro quadrado também, tá bom? 1 hectare equivale a quantos metros quadrados, né? Façam direitinho, 100 vezes 100, vê quantos metros quadrados a gente vai ter aqui. Bom, ele continua aqui. Para você ter uma ideia do tamanho que é 1 hectare, pense em quadras grandes nas ruas de uma cidade. Elas podem ter medidas de áreas aproximadas a 1 hectare. Então, ele está falando assim, quando ele fala áreas grandes, pense em áreas quadradas na sua cidade, ele está querendo falar sobre, não é quadras de esporte não, viu, gente? É a quadra toda, por exemplo, é um quarteirão, né? Um quarteirão inteiro, né? Indo de uma rua até a outra. É isso que ele está mostrando pra gente aqui, tá vendo? Ó? Que nem aqui, por exemplo, olha, nessa área de 1 hectare, tá cabendo aqui, ó, um monte de casa, um edifício, tá vendo? Então, é uma área grande. Então, é como se fosse um quarteirão grande de um determinado local, até mesmo um bairro, dependendo da cidade. É um bairro, que nem São Paulo, né? É muito grande. Belo Horizonte, né? As áreas são grandes, né? Bom, aí ele começa a querer trabalhar essa nova unidade de medida com a gente. Então, vamos lá, vou estar ajudando vocês aqui no exercício 1, 2 e 3. E aí depois o restante, até se eu não me engano, aí eu olho aqui. Aí o restante vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Então, ele fala assim, quantos metros quadrados há em 1 hectare? Então, foi o que a gente estava conversando antes, né? Metros quadrados ou hectare? Então, vamos pensar. Se 1 hectare é um quadrado que tem 100 metros de um lado e 100 metros do outro lado também, então, 100 vezes 100, tá aqui, ó, 10.000 metros quadrados. Então, em 1 hectare há 10.000 metros quadrados, ok? No texto da página anterior, aparecem algumas frações escritas por extenso. Copie os trechos escrevendo as frações com números, né? Então, aqui, ó, vocês não precisam colocar a frase inteira, usam as reticências aqui para representar um pedaço da frase. E o que ele quer que vocês substitua é a parte que ele falou, por exemplo, 1/7. Então, tá lá, 1/7. Lembra, tia Gi explicou? Que era pegar a área, dividir por 7, aí era uma parte dá 7. A outra era 2/3 da Amazônia Legal. Então, 2/3 é 2 em 3. É pegar o Brasil inteiro, dividir por 3 e 2 partes é a Amazônia Legal. Então, é 2/3. E em relação lá da bacia hidrográfica, é 1/5, né? Que fala que representa que tem 1/5 do volume total de água doce do planeta. Então, 1/5 é como se pega o planeta inteiro, a área toda do planeta, divide por 5 e uma parte
uma parte, da área não, da água, né? Da quantidade toda de água doce, 1/5 é o volume que pertence à nossa área aqui no Brasil. E também sobre a fauna, 1/5 da mesma maneira, tá? Então era só, em vez de escrever 1/7, 2/3, 1/5, 1/5, por extenso, ele quer que vocês reescrevam as frases usando as frações. Aí na letra B, ele fala assim, marque com X nas figuras que podem ser representadas aproximadamente a fração do território brasileiro ocupado pela Amazônia Legal. Então, a Amazônia Legal, ele não fala que é 2/3? Não é isso que ele está falando pra gente? Então, em qual dessas que está mostrando que ele pintou 2/3? Olha, vamos ver. Aqui ele dividiu um total de 4. Não pode ser, porque lá está dividido em 3. Aqui, ele dividiu também em 4. Não pode. Então, o que estaria representando a fração da Amazônia Legal somente seria essa figura, porque ele pegou a figura, dividiu em 3 e 2 partes é a Amazônia Legal. A mesma coisa aqui, ó, essa figura dividiu em 3 partes e 2 partes, que é 2/3, né, 2 de 3, representa a Amazônia Legal. Já no exercício 3, ele fala assim, juntando 100 hectares, formamos 1 quilômetro quadrado. Veja, por quê? Porque o que acontece? 1 quilômetro quadrado, 1 quilômetro de extensão, de comprido. Olha, tem quantas vezes 100 metros? 10, não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. 10 vezes 100 metros. Então, 1 quilômetro quadrado é você multiplicar 1 por 1. Que ele está mostrando aqui, ó. 1 quilômetro vezes 1 quilômetro é igual a 1 quilômetro quadrado. E aí, o que acontece? É a mesma coisa, porque cada um quadradinho desse pequenininho é 100 por 100. Então, cada um quadradinho é 1 hectare. Então, dentro de 1 quilômetro, só se fosse linear assim, ó. Dentro de 1 quilômetro, nós temos 10 hectares. Então, quer dizer que 1 quilômetro quadrado, nós teremos 100 hectares. Se vocês contarem, é a mesma coisa. Pegou isso aqui e dividiu por 100. Então, tem 100 hectares, ok? 1 quilômetro quadrado equivale a 100 hectares. Então, o que ele está falando aqui? Ele está pensando no negocinho aqui. Vamos ver o que é. Então, quantos hectares há em 5 quilômetros quadrados? E em 10 quilômetros quadrados, né? Então, o que acontece? Aqui ele mostrou 1 quilômetro quadrado. Se 1 quilômetro quadrado, tem 100 hectares, quer dizer que em 5 quilômetros quadrados, você vai multiplicar por 5, nós teremos 500 hectares. E 10. Se 1 quilômetro quadrado tem 100 hectares, 10 quilômetros quadrados vezes 100, né? Dá o quê? Dá 1000 hectares aqui, tá bem? Agora, meu cursor aqui tá me dificultando aqui a trabalhar. Espera um pouquinho. Vamos ver, ele voltou. Bom, na letra... Então, entenderam a letra A, gente? Como 1 quilômetro quadrado tem 100 hectares, então 5 vezes 5, o resultado vai dar 500. E vezes 10 vai dar 1000, tá bem? Agora, na letra B, ele fala assim, quantos hectares há em meio quilômetro quadrado? Meio quilômetro quadrado é metade da área, não é? Por isso que ele colocou o menininho pensando aqui, vai ser metade. Então, se 1 quilômetro quadrado eram 100 hectares, metade dele, meio quilômetro quadrado, vai ser metade. Vão ser 50, metade de 150 hectares, tá bom? Na letra C, ele fala assim, desculpem.
Volte ao texto sobre as terras indígenas. Localize a área aproximada do território brasileiro e copie. Então, tá aqui, nós copiamos. 851.196.500 hectares. Quantos quilômetros quadrados que o Brasil, que tem o Brasil aproximadamente? Então, 1 quilômetro quadrado não tem 100 hectares? Então, é a mesma coisa, a gente pega esse valor e divide por 100, tá bem? Dividindo esse valor por 100, a gente consegue achar em quilômetros quadrados, que é 1 quilômetro quadrado tem 100 hectares. Então, o Brasil em quilômetros quadrados tem 8.511.965 quilômetros quadrados. Depois ele fala assim, então não esqueçam, hein? Aqui é dividir por 100 esse valor, é cortar os 2 zerinhos aqui. Depois ele fala, complete a escrita por extenso da medida aproximada da área do Brasil em quilômetros quadrados. Então, 8 milhões, né? A tia já tinha falado para vocês, né? 8.511.965 quilômetros quadrados, tá bem? Na letra D, ele fala assim, agora eu localize no texto a informação sobre a Amazônia Legal e copie. Copiamos. Quantos hectares tem? Então, lembrando, novamente, 1 quilômetro quadrado tem 100 hectares, né? Então, tem que dividir, 1 quilômetro quadrado tem 100 hectares. Agora, aqui ele tá dando em quilômetros, e agora ele quer que passe para hectares, ao contrário do anterior, tá bom? Então, aqui, olha, 5.217.423 quilômetros quadrados. Para agora passar para a Amazônia, se antes a gente dividiu, agora a gente vai multiplicar por 100, tá bem? Porque 1 quilômetro quadrado são 100, então 5 milhões, multiplica por 100. Então, multiplicando por 100 esse número, vocês vão achar que 521.742.300 hectares, tá? Que é o que ele está perguntando aqui nesse complete aí. Bom, aí eu quero que vocês façam sozinhos até o exercício 6 do nosso livro de atividade, da nossa apostila grande, e do livro de atividades, do caderno de atividades, eu quero que vocês façam o exercício 7, 8 e 9. 7, 8 e 9, tá bem? Isso vai ser o dever para segunda-feira que vem. Gente, revejam essa aula quantas vezes vocês precisarem, que é bastante conteúdo. Me perguntem, e vão também, se precisar, procurem outros vídeos no YouTube falando sobre área, sobre hectare, tá bom? E a gente se vê na semana que vem. Então, um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus, tá bom? Proteção divina para vocês. Tô com saudades.